Já tivemos a oportunidade de explorarmos a tela dos retirantes. Agora eu vou apenas fazer uma leitura breve de um pequeno comentário e depois nós vamos voltarmos para o PNLD para que a gente continue fazendo a nossa leitura coletiva. A migração de pessoas do campo para a cidade, nós já vimos e nós chamamos esta retirada de êxodo rural. Isso ocorre por vários motivos. Vamos citar alguns. O processo de modernização da agricultura, no qual favorece os grandes produtores e, em consequência, os pequenos agricultores recebem uma remuneração baixa e partem para a cidade em busca de oportunidade para receber o melhor salário. Nós sabemos, meus amores, que a modernidade hoje ela é fundamental. Porém, a cada máquina, a cada tipo de modernização, vai ficando menor o espaço do trabalhador. Uma máquina hoje, ela ocupa o espaço de 3, 4, 5 agricultores. Um implemento, um trator, uma roçadeira, esses tipos de modernização, eles vêm hoje agregar a agricultura e da mesma forma que ele agrega trazendo agilidade ao trabalho, ele também vai deixando de lado o espaço do agricultor ficando menor. Enquanto uma máquina faz um trabalho de 10 homens em pouco tempo, a máquina ela consome menos. E é esse tipo de modernização para os grandes agricultores, isso é muito bem-vindo. Em compensação, os pequenos agricultores vão recebendo um salário menor. E esse tipo de remuneração menor acaba deixando os moradores em situações desfavoráveis e eles querendo fazer essa ida para a cidade, esse êxodo rural. O clima, os desastres meteorológicos, as inundações e a seca são também outros fatores que fazem com que as pessoas que moram no campo também procurem uma qualidade de vida na cidade, também fazendo aí que ocorra o êxodo rural. No meio rural onde vivem, geralmente as condições de saúde e educação são restritas e a população local tem dificuldade a ambos esses serviços. A educação fica um pouquinho mais difícil e a saúde também é um pouco desfavorável. Indivíduos com escolaridades mais elevadas no meio rural são os mais propensos à migração, por terem mais chances de conseguir um emprego no espaço urbano e a atração é exercida pela cidade, como o impacto da modernização do rádio e da televisão. Ora, se uma pessoa hoje tem alta condição de ter um emprego melhor na cidade, claro que ele vai estar se submetendo a esse êxodo rural, saindo das suas propriedades e procurando uma qualidade melhor de vida. Agora, nós vamos estar voltando para o nosso PNLD e vamos estar fazendo a leitura juntamente com a Tianinha da página 61. Já abriu seu material? Agora nós vamos estar abordando o tema a luta pela terra no campo. Como essa luta acontece, Tianinha? Vamos ver. Agora vamos acompanhar a leitura e vamos descobrir quais são a outra vertente desta luta, né? As pessoas que lutam pelo nosso espaço rural. No meio rural brasileiro, nem todas as pessoas têm acesso à terra. O país enfrenta o grave problema da concentração fundiária. E o que é essa concentração fundiária, né? A concentração fundiária é exatamente o número de pessoas que detêm um grande número de terra, onde poucos detêm quase nada ou nada de terra. E a gente chama isso aí de desigualdade social. Então, o que é a concentração fundiária? É a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Ou seja, existe uma má distribuição das terras, o que acaba intensificando a desigualdade social. A melhor divisão das terras no campo pode ser obtida por meio da reforma agrária.
Ela é um conjunto de medidas propostas pelo governo de um país para tornar mais justa a distribuição de terras no campo. O movimento dos trabalhadores rurais, os sem terra, o MST, que você já deve muito ter ouvido em jornais, revistas e palestras, que são as lutas, né? Fundado em 1984, é o principal movimento da luta pela reforma agrária no país. Entre as principais reformas de ação estão a realização de protestos, passeatas e ocupações de terras improdutivas. E o que acontece com essas terras improdutivas? O que é essa reforma? Para que serve esse apossamento de terra? Para que as pessoas peguem essas terras improdutivas e façam essas terras revigorar, começar a produzir novamente e daí tirar o sustento delas. Agora vamos ver aqui bem direitinho o que é que fala. As terras destinadas à reforma agrária são de extensas propriedades rurais, poucos produtivas ou improdutivas. Após a análise, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente quem mora na zona rural, que ouve muito o pai e a mãe falar sobre o INCRA, né? A reunião do INCRA, tem que pagar o INCRA, porque é esse instituto que cuida dessas nossas reformas. Ocorre a expropriação dessas propriedades e a divisão delas em lotes, que formam os assentamentos rurais. Eu até acredito que algum de nossos alunos também tem a oportunidade de conhecer um assentamento ou até mesmo morar em um assentamento. Nesses assentamentos vivem comunidades de trabalhadores rurais que podem viver e produzir na terra recebida. E o que é, Tianinha, essa expropriação? É o ato pelo qual o dono de algum bem ou alguma propriedade perde o direito de possuí-la. E o que são esses lotes? Os lotes no texto significa porção ou parte de uma propriedade rural. Agora, nós terminamos aqui a nossa leitura do nosso PNLD de Geografia, páginas 60 e 61. Você vai estar pegando o seu livro e vai responder a questão 1, relacionada ao quadro dos retirantes, e a questão 2, sobre a reforma agrária. Após você terminar essa leitura, a Tianinha vai colocar aqui para você os links de dois vídeos que retrata o nosso assunto da aula de hoje. Ao terminar, você irá fazer o seu questionamento no seu caderno e irá depois, com base nos vídeos, estar respondendo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para trabalhar a nossa aula de Geografia. Na nossa aula de Geografia, nós vamos continuar falando, sobre os modos de vida do campo e da cidade. Porém, hoje nós vamos falar especificadamente sobre o êxodo rural no Brasil, O que foi o êxodo rural no Brasil? O êxodo rural é o deslocamento ou a migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria e da vida urbana, pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. Ou seja, as pessoas vão atrás de melhores condições de vida. Principalmente aqui no Brasil, o que aconteceu foi que grande parte da região Nordeste, que foi muito castigada pela seca, foi atrás da região Sudeste, principalmente cidade de São Paulo, atrás de melhores condições de vida, atrás de indústrias para a empregabilidade, para poder sustentar, e melhorar os seus padrões de vida. Vamos para o próximo slide? Nesse slide, pessoal, já mostra para vocês quais são os principais fatores que contribuíram para o êxodo rural. O que aconteceu para que essas pessoas saíssem, do campo e viessem à cidade? Uma delas, como eu cito aqui no início, é a concentração fundiária. O que é isso? A terra ela não é distribuída de maneira igualitária. Muitas pessoas não têm como plantar
além daquilo que eles fazem somente para a sua família e comercializar, ou seja, eles não têm terra suficiente para poder comercializar os seus produtos. Fora isso, também acontece que como aconteceu a Revolução Industrial, muitas pessoas foram substituídas por máquinas, né? O campo houve uma grande revolução das máquinas, onde trabalhavam 10 pessoas, hoje a pessoa pode muito bem comprar uma máquina que vai suprir o serviço daqueles 10 funcionários e vai custar mais em conta. Fora isso, aqui no nosso país, nós também temos o problema da seca, principalmente na região Nordeste, no interior, mais propriamente, Piauí, né? Aí existe muito a seca, e isso faz com que as pessoas almejem uma condição de vida melhor e venham em busca disso para outros estados. Fora isso, também existe a falta de infraestrutura nas cidades, né? Muitas vezes as pessoas não têm asfalto, não têm escola adequada, falta médicos, hospitais, fica longe dos grandes centros atacadistas, às vezes o transporte é complicado para essas pessoas estarem consumindo alguns produtos. Isso também faz com que elas queiram se beneficiar, né? Ir para mais perto dos grandes centros e deixem também a vida no campo. Fora isso, também tem aquele filho que tem aqueles pais, aí os pais não querem para aquele filho aquela vida sofrida que eles tiveram o tempo todo. Eles querem que o filho vá para a cidade, estude, melhore, esteja melhor, esteja com uma condição de vida melhor do que eles têm hoje em dia. Porém, quando esse filho vai para a cidade, começa a conhecer os benefícios da mesma, ele não quer retornar, né, ao seu ponto de origem. E quando retornam, geralmente vendem, porque os pais já estão muito velhos, muito idosos, e levam eles para a cidade, vendem essas propriedades, porque elas não têm tanto valor, porque geralmente são pequenas, e levam eles para a cidade para viver assim com eles e poder beneficiá-los com melhores condições, ok? Vamos para o nosso próximo slide? Bem, até agora nós falamos sobre por que ocorre, quando ocorre e o que essas pessoas vêm buscar quando saem do campo para as cidades. Agora nós vamos falar quais são as consequências que ocorrem devido a esse acúmulo de pessoas, né, de uma única vez vindo para as cidades. Quando eles chegam aqui, tem uma necessidade de adaptação de um novo modo de vida. Como assim? Quando as pessoas se deslocam do campo para a cidade, elas são obrigadas a passar por um processo de adaptação a um novo modo de vida, onde existem pontos negativos e positivos. Um dos pontos positivos da vida dessas pessoas é a possibilidade de encontrar produtos mais próximos, sem necessidade de se deslocar tão grandemente, como eu disse no último slide. Já, no entanto, esse mesmo fator também gera características negativas. Quando a pessoa que antes plantava boa parte de sua alimentação, agora ela precisa comprar tudo, ela precisa ter muito dinheiro. Isso encarece os gastos mensais da família, os quais precisa trabalhar muito para poder suprir suas necessidades. Fora isso também, como eu estou dizendo aqui no slide, existe uma diminuição da variedade produtiva do campo. Ou seja, com o processo do êxodo rural, muitas vezes ocorre a expansão da monocultura. O que é a monocultura? Um tipo só de cultura que é produzido, antes onde existia uma variedade grande. Exemplo, 5 pessoas que trabalhavam no campo, tinham suas propriedades pequenas e produziam. Uma produzia laranja, outra produzia maçã, uva, cenoura, beterraba e etc. Se 3 vão embora, obviamente as outras 2 que ficaram não vão conseguir produzir a mesma variedade, né? Isso acontece e faz o quê? Uma diminuição da variedade de produção de grãos, legumes, frutas, pelo campo para enviar para a cidade, encarecendo assim os valores. Outra coisa que acontece, que eu estou dizendo aqui também, é o inchaço urbano e a marginalização. O que é esse inchaço urbano? Entende-se que com o deslocamento dessas pessoas para a cidade, para o campo, aumenta de forma muito rápida, né, a falta de infraestrutura para poder atendê-los.
ocasionando assim uma sobrecarga, né, em alguns setores da cidade. Por exemplo, vem várias pessoas para cá. Muitas delas não vai ter uma formação adequada para chegar aqui, se estabilizar, a arrumar um emprego coerente com aquela formação que ela possui. Muitas vezes, algumas são analfabetas e o grau de escolarização é pouco. Aí o que acontece? As pessoas elas ficam desempregadas. Se elas ficam desempregadas, de alguma forma as cidades, os governantes vão ter que redirecionar verbas e recursos para poder suprir suas necessidades, aumentando assim o número de alunos em escolas, né? Uma sala, exemplo, que cabia 20 alunos, vai ter que ser desenvolvida com 35, como acontece na rede pública. Outro exemplo é o sistema de saúde, né? Como aumentou muito o número de pessoas, essas pessoas às vezes não vão poder ser atendidas ao mesmo tempo, as consultas vão demorar mais tempo para ocorrerem, para se desenvolver. Fora isso, muitas pessoas não vão conseguir emprego e aí vão ter que começar a viver de forma precária, embaixo de pontilhões, né? Ou então fazerem barracos em terrenos que são desapropriados da prefeitura, surgindo assim as favelas. Quando acontece isso, não tendo essa estrutura, né, essa infraestrutura que a cidade oferece, vai acontecer esgoto a céu aberto, essas pessoas vão ficar doentes, vai aumentar o número de pessoas no sistema do SUS, no sistema público de saúde, entendeu? Havendo todo um agravante. Fora isso, muitas delas começam a consumir entorpecentes, tanto bebidas alcoólicas como algum tipo de droga, para poder se equivaler emocionalmente. Ela fica tão desestruturada, tão sem rumo, o que eu vou fazer agora? Que elas começam a ver essas possibilidades como um acalento para a sua condição de vida, já que elas vieram com um sonho e chegou aqui não é nada daquilo que elas pensavam. Então, muitas delas começam a roubar, começam a ter violência, né? E tudo mais. Fora isso, também existem os problemas ambientais, que com o aumento de pessoas, é óbvio que aumenta o consumo, aumenta a emissão de gases na atmosfera, aumenta a produção das indústrias, ou seja, a natureza acaba perdendo, né? Porque tudo aquilo que antes era orgânico, que as pessoas ficavam no campo, tinha todo um processo manual para se produzir, agora elas vindo para a cidade, é a indústria que toma o seu lugar, ou seja, a emissão de poluentes na natureza, no nosso ambiente de todas as formas, se torna bem mais abrangente, bem mais forte nesse processo. O ideal seria que toda cidade, né, tivesse uma estrutura apropriada para receber essa população. Só que, como isso não acontece um a cada momento, sim, massas gigantescas, às vezes as cidades não estão com todos os aparatos, com tudo aquilo que necessita para atender essas pessoas. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês sobre o que é êxodo rural, o que ocorreu, por que acontece e quando não funciona, as consequências também que ele traz, tanto para as cidades quanto as pessoas que vêm buscar melhor condição de vida. Essas pessoas, elas ficam marginalizadas, elas ficam se sentindo numa classe social inferior, porque nada daquilo que elas viam como uma propaganda, que elas iam ter condições de ir a um shopping, de consumir tudo aquilo que elas gostariam, elas acabam não tendo essa condição, porque elas veem que o custo para se morar em uma cidade é muito maior do que no campo. Ok? Fora isso, eu gostaria que vocês pesquisassem, lessem algo mais, porque o nosso livro trazia uma síntese. Aí nós temos sempre que estar pesquisando, buscando algo mais na internet, né? Que é um meio que hoje em dia nos ajuda bastante, já no campo, em alguns momentos. Quem já teve a oportunidade de ir, viu que às vezes não vai ter esse benefício. Então, para nos ajudar a evoluir os nossos estudos e continuar pesquisando para compreendermos mais, ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!
Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reforma agrária, um assunto super importante, atualíssimo, não é mesmo? Tá sempre aí sendo pedido nas provas de vestibulares, no Enem, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes da gente continuar, se inscreva no canal, dá um clique aqui no sininho para você ficar ligado em todas as nossas atualizações. Vamos lá! Então, queridos, a todo momento a gente ouve falar sobre reforma agrária, sobre movimentos sociais ligados ao campo, né? Sobre essa questão que acaba sendo tão importante, tão polêmica. Mas me diz, você sabe do que é que se trata de verdade a questão da reforma agrária? Gente, a reforma agrária ela foi definida pelo Estatuto da Terra, Código de Leis de 1964, e é a política de reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. Pessoal, toda a questão envolvendo a reforma agrária, não só no Brasil, mas em todo o mundo, quer dizer, em todos os países onde ela já ocorreu, tudo isso é pautado no conceito de função social da terra. É bom lembrar que a terra, né, é um bem natural, é um recurso natural. E, como tal, entende-se que ela tem uma função para a sociedade. A função social da terra é produzir comida, é produzir alimentos. Hoje, mais do que isso, né, é produzir, além de alimentos, matérias-primas industriais. Então, tudo que diz respeito à reforma agrária parte-se do princípio que terra precisa produzir, que terra precisa ser, portanto, produtiva. Essa é a função social da terra. No Brasil, a questão da reforma agrária foi tratada historicamente a partir do século XX. Isso por conta daqueles movimentos dos anos 20, dos anos 30, a Coluna Prestes, a questão das ligas camponesas da década de 1960, mas foi com a Constituição de 1988 que esse assunto virou lei. Então, a Constituição de 88 reconhece a reforma agrária como uma necessidade, como uma política que precisa ser implementada, tem por objetivo redistribuir, portanto, as terras de maneira mais justa, para que a produção agrícola e pecuária aumente no Brasil, mas ela faz uma ressalva. As terras serão desapropriadas e distribuídas às famílias cadastradas, desde que essas terras não sejam invadidas. Bom, depois que a reforma agrária é tratada como pauta de lei, né, então surgem movimentos, a partir desse momento começam ali a pipocar movimentos pró-reforma agrária. Hoje nós podemos citar dois dos movimentos mais conhecidos nesse sentido. Um é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que nasceu em 1984 no estado do Paraná, e o MLT, Movimento da Luta pela Terra, que nasceu 10 anos depois, em 1994, na Bahia. São considerados os dois maiores movimentos organizados pró-reforma agrária. Quem faz o cadastramento das famílias, quem faz o reconhecimento das áreas que podem ou não ser desapropriadas é o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, o INCRA é responsável por apresentar as terras que podem passar por desapropriação, ele faz o cadastro das famílias, evidentemente a partir de critérios de necessidade. Então, depois das terras desapropriadas, elas são distribuídas para essas famílias que recebem pedaços dessas terras, que a gente chama de assentamento. No Brasil, o processo de desapropriação e assentamento a favor da reforma agrária começa, então, a partir dos anos 90. Tem o seu auge nos anos 2000 e, segundo o INCRA, já são quase 10 mil assentamentos criados pelo programa da reforma agrária, né, atendendo aos interesses da reforma agrária. Agora, existem duas críticas básicas que são feitas, de um modo geral, ao processo, ao programa de reforma agrária no Brasil. O primeiro é o fato de que os indivíduos assentados, as famílias assentadas, elas acabam muitas vezes vendendo a terra adquirida por meio do programa. Porque a legislação ela não proíbe a venda, por exemplo, ou o arrendamento da terra. E outra questão que também é levantada desde os anos 80 é como esse assentado vai ficar ali na terra. Porque pense comigo, ele ganha terra, uma família recebe ali a sua propriedade e vai ser assentada. Mas se não houver recursos financeiros, se não houver infraestrutura, se não houver incentivo, como é que ele vai produzir?
Então, em função dessas críticas, né, que o programa de reforma agrária no Brasil, embora aconteça, ainda está muito longe de chegar àquilo que a gente espera, que seria, no caso, terras rurais distribuídas de forma realmente mais justa para serem bem mais produtivas. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado sobre a nossa conversa sobre reforma agrária. Antes da gente se despedir, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição, acesse também as nossas redes sociais, está recheado de assuntos interessantes que vão ajudar muito nos seus estudos. Deixe seus comentários, suas sugestões e a gente se vê. Beijo! A tia Aninha gostaria de dividir com vocês, antes de colocar aqui as atividades para o nosso questionamento, as maravilhas de se estar aqui na zona rural, onde também o tema da semana passada era a questão da agricultura familiar. Vocês lembram? Nós estudamos sobre agricultura familiar. Então, meus amores, a tia Aninha gostaria de dividir aqui com vocês as maravilhas desse período, que é agora onde tem a nossa exportação do nosso caju. Aceita? Um pedacinho do nosso caju delicioso. Então agora, voltando para o nosso tema desta aula, que ela está maravilhosa, né, meus amores? Nós vamos agora pegar o nosso caderno e você vai colocar o seguinte questionamento. Primeiro você vai fazer o cabeçalho, o tema da nossa aula, que hoje qual é o nosso tema? O tema é êxodo rural e a luta de viver no campo. Então, a primeira pergunta, o que é a reforma agrária? Você vai estar também tendo como auxílio para você pesquisar no nosso PNLD. Qual o principal movimento de luta pela reforma agrária? Qual o órgão que é responsável por realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União? O que é o êxodo rural? Quais os principais fatores que atraem os moradores do campo saírem para morar na cidade? E o que é a concentração fundiária? Então, com base nesse questionamento, você já vai estar fazendo a releitura do que a tia Aninha hoje leu com vocês, todo o conteúdo, e vai estar respondendo no seu caderninho. Lembrando, gente, que esse material, ele já é também revisional, porque próxima sexta-feira nós vamos estar fazendo a nossa avaliação de geografia, utilizando o mesmo formulário que nós utilizamos na vez passada, o Google Forms. Então, bons estudos, beijinhos a todos e tenhamos um bom dia, ó, com sabor de caju.